Podcast Brasil Global, um podcast do DN Brasil que conta a história de pessoas brasileiros e brasileiras que vivem em Portugal. Olá, está no ar mais um episódio do Podcast Brasil Global, o podcast do DN Brasil, com mais um convidado brasileiro hoje. Todos são, claro, porque esse é o podcast para mostrar a contribuição dos imigrantes brasileiros para Portugal. E hoje nós trazemos a contribuição literária e jornalística do Álvaro Filho, que é jornalista, escritor, está lançando o seu 7º livro e hoje é o nosso convidado. Obrigada, Álvaro, por aceitar o nosso convite. Obrigado, Amanda, pelo convite. É bom estar aqui no DN Brasil, né? Vi nascer e torço muito por essa investida nossa, né? Como brasileiro aqui, como jornalista aqui, eu torço muito por esse projeto. Eu acho que é interessante para a comunidade e para os jornalistas brasileiros que vivem aqui. São tantos. Pois somos muitos, obrigada. E por falar em somos muitos, você está aqui há quanto tempo já? Eu cheguei em 2016, um pouquinho depois do episódio com a ex-presidente Dilma, né? Eh, já estava Já tinha vindo em janeiro, eu cheguei em setembro, mas tinha vindo em janeiro já para passar um período de férias aqui com a família. Na época, para perceber como era a cidade no inverno, sem ser a cidade que se passeia, que é ensolarada, né? Então, viemos aqui e decidimos depois voltar. Eu tinha uma possibilidade de fazer um doutoramento, como se diz aqui, e vim cumprir esse curso aqui. E foi ficando, né? Foi ficando e como acontece com muitos aí, depois só piorou porque começou como um golpe lá no Brasil, teve as consequências da eleição da assunção lá da extrema-direita, e aí realmente eu decidi não voltar enquanto o país não tivesse novamente, pelo menos parecido com o país que eu saí. E agora Portugal está ficando um pouco parecido. Pois é uma sina. É uma sina nossa, né? Mas assim, é parecido, mas para nós é um pouco mais dramático, né? Porque não somos o primeiro alvo da extrema-direita, né? Mas somos um dos alvos, né? Eh, Existe uma questão com a imigração que, por enquanto, não inclui explicitamente o brasileiro, né? Mas que não exclui também. Mas eu também acho que mesmo que nós tivéssemos uma imunidade com relação à extrema-direita, nós temos uma responsabilidade em relação a esses outros imigrantes que não falam português, que são mais frágeis. No mês passado, eu falei com uns antigos colunistas da Mensagem, que é do Afeganistão. E a gente fez uma atualização para saber como é que ele estava, se ele estava trabalhando, etc., né? Fiz uma matéria no Dia Mundial da Imigração. E eu perguntei a ele se ele estava sentindo... E ele é uma pessoa esclarecida, ele trabalhava em Cabul como executivo numa empresa de comunicação. Uhum. Ou seja, tecnicamente é um rapaz esclarecido. E eu perguntei a ele como é que estava... Ele estava vendo esse aumento da extrema-direita e ele... Não, que aumento da extrema-direita? Porque ele não fala português, não consome o DN Brasil, por exemplo, Tem que mandar o nosso link para ele. nem nem o jornal onde ele escreveu, talvez a mensagem ele não consome. E eu fiquei, pô, imagino os outros, né? E eu acho que nós temos um pouco de responsabilidade, né? Portugal tá ficando um pouco parecido nesse cenário. É mais arriscado para nós, estrangeiros, porque no Brasil nós conseguíamos... obviamente, dois lados no ringue no Brasil, e quem estava no lado, enfim, tinha um problema com quem estava do outro lado, inclusive dentro da estrutura familiar. Mas ainda éramos os donos da casa, éramos né, as pessoas que... Uma situação diferente, né? Mas aqui não. Aqui nós somos, de certa forma... Eu não sei como é que isso acontece, né? Eu tenho 2 filhos de idades diferentes, vai fazer 10 anos, o outro está na faculdade. E cada um, eu vejo como é que esse cenário vai reagir com um ou com o outro, né? Mas a gente conversou aqui um pouquinho antes que era coragem, né? Então a gente precisa ter essa coragem e eu acho que é também importante quem tem o poder de falar, como nós aqui, jornalistas,
eu faço isso também na literatura. Quem tem o poder de falar, sabe? A gente tem essa responsabilidade mesmo com as outras comunidades e com a nossa comunidade. Nem tudo que eu falo e publico no Instagram, na rede social, os portugueses que convivem comigo concordam e acham que eu não devia ir por esse caminho, enfim, não era. Mas eu acho que tem que chacoalhar um pouco essa água, porque se você não está chamando a atenção o tempo todo, que essas coisas podem acontecer, é, teve toda a questão lá envolvendo a entrevista da Procuradora-Geral, porque o Ministério Público se sente inimputável, né? Um órgão que não erra, etc. e tal. Mas eu acho engraçado quando eu vejo a cobertura disso na televisão, né? Na imprensa de uma forma geral, porque esse é o sentimento um pouco do português. Quando você arrisca fazer alguma crítica ao local, essa crítica quase sempre é recebida como a procuradora recebe, como algo que não tivesse a ver com ela, ou que se houvesse, ou que seja injusto esse tipo de crítica, como se não fosse possível a falha dos O que donos eu da sinto casa. nisso é que às vezes nós criticamos alguma coisa do país, por exemplo, a ineficiência dos serviços públicos. E algumas pessoas acham que é uma crítica ao português em si, ao cidadão português, mas não é, são Claro. coisas diferentes. E acabam reagindo mal por conta disso, mas não é uma crítica à pessoa, ao cidadão, é uma crítica ao serviço. Nem ao país, né? Assim, uma das respostas possíveis é: volta, porque você não volta para o seu país. Esse é o clássico. É o clássico, mas assim, também como se nós não víssemos as falhas do nosso país, né? E a nossa presença aqui é um sintoma da falha do nosso país. Se tudo tivesse perfeito no nosso país, a gente não estava aqui em Portugal, né? O imigrante, ele é a prova da crítica que ele faz ao próprio país. Porque se ele estivesse muito confortável no lugar dele, em todos os aspectos, porque cada um migra por alguma coisa, uns porque estão fugindo de alguma coisa, outros porque querem experimentar uma nova realidade, outros porque precisam trabalhar, e outros porque não concordam com o rumo que o país está a tomar. Eram privilegiados, inclusive, no próprio país, mas migraram porque não concordam. Que eu acho que é muito pouco dessa nossa última vaga, tá entendendo? É um pessoal que possivelmente tinha uma realidade de vida melhor no Brasil do que tem aqui. Mas a nossa presença aqui é uma forma de crítica ao nosso país. Ou seja, nós somos críticos ao nosso país, como podemos ser críticos ao país que nos recebe. Isso não é ingratidão, não. Até porque eu acho que é uma forma de nós colaborarmos com esse país que nos recebe. Ou seja, se as nossas críticas e observações, sugestões, elas fossem ouvidas e servissem para melhorar alguma coisa, não só com a relação conosco, mas A sociedade em com a geral. sociedade em geral, eu acho que Portugal teria mais a ganhar, entendeu? Com isso. É uma pena que às vezes seja recebido dessa forma, como se seja uma coisa contra o país. Ou contra os portugueses. Ou contra os portugueses. E não é, tá entendendo? Somos iguais, falamos a mesma língua, mas também somos diferentes em algumas coisas. E, bom, eu aprendi muita coisa com os portugueses também. Assim. E eu também aprendo todos os dias. Aprendi muita coisa. Uma delas, por exemplo, é não incomodar ninguém depois das 6 da tarde. Das 6 da tarde. Assim. Bom, sendo jornalista isso é um pouco difícil. Sei, mas No lado pessoal, ok, mas jornalisticamente não tem como. Eu só faço isso com os brasileiros, que eu sei que a gente está acostumado com outro nível. Mas assim, também ninguém me incomoda. Mas tem outras coisas também que a capacidade que tem de se cumprir os compromissos, né, eu acho isso interessante, ou de não ter tanta pressa para algumas coisas. Sim, isso eu também gosto. Isso eu acho que temos coisas que aprendemos, né? E tem muita coisa do português de Portugal que eu incorporei na minha literatura. Eu não sei mais qual o tipo de português. Eu estava relendo os livros que eu escrevi quando eu estava no Brasil. E é um tipo de escrita completamente diferente do agora, né? Eu incorporei algumas coisas. Entraram alguns pronomes a mais que a gente não costuma usar, né? Não costuma usar. Então, o texto está sempre maior, né? Porque tem muito pronome. Mas tem algumas palavras que quebram um galho tremendo. Uma delas é se calhar. Eu acho que é se calhar. Se calhar encerra um parágrafo, né? Assim, se calhar você já resolveu uma série de coisas. Então tem coisas que eu acho que a gente aprende e incorpora.
E não é feio, nem é vergonhoso pro dono da casa se ele também aprender conosco, sabe? E acho que também aprendem, claro. Tomara, tomara. Acho que aprendem e também vejo que até são, de certa maneira, influenciados em algumas coisas. Mesmo isso do uso mais do WhatsApp em vez do e-mail. Eu já percebo isso na diferença com algumas fontes. Em que antes era sempre, não, manda um e-mail. Agora as pessoas estão mais receptivas, mais abertas a receberem um WhatsApp, independente da hora. Claro que, da nossa parte, temos que ter noção, né? Eu não vou mandar um WhatsApp para a pessoa meia-noite para uma coisa que não é urgente. Uhum. Mas eu sinto que essa troca também existe. Mas acho muito interessante isso que você disse, Álvaro, dessa troca ser necessária. E, por exemplo, uma coisa aqui que eu acho que o Brasil poderia contribuir muito é em relação ao sistema tecnológico para alguns serviços públicos. Porque Portugal precisa avançar um pouco nessa parte da digitalização. E essa é uma conversa que eu até tive com o embaixador daqui do Brasil, aqui em Portugal, o senhor Raimundo Carreiro, e ele disse que ele ofereceu para que alguns técnicos viessem aqui e falar algumas coisas e tal, porque ele diz, nós administramos um sistema com mais de 200 milhões de pessoas e funciona. E o sistema informático brasileiro funciona bem, com uma dimensão muito maior do que de Portugal. Mas É. não é especificamente da eleição, não, né? Não da Não, eleição, não. não. Em termos gerais, nos serviços públicos. No caso, ele até se referia à questão da Previdência. Mas que o Brasil consegue gerir. O Brasil consegue gerir 220 milhões de pessoas num sistema eficiente. Pois é, ou seja, tenho uma vida ainda no Brasil, né? Então, às vezes eu tenho que utilizar os serviços tecnológicos do Brasil e fico... E quando eu saí já não era assim, 8 anos depois ele é dessa forma. E eu percebo como está mais avançado em algumas coisas, realmente, que você pode utilizar, né, em relação ao modelo português. Sim, porque Mas, aqui eu ainda acho estranho. Eu ainda acho estranho receber uma carta para pois é, mostrar. Não, mas assim, não é uma carta qualquer. Eu esses dias esqueci a minha senha. Não lembro se era das finanças. Ó, eu esqueci do que eu esqueci. Eu esqueci a senha das finanças ou do NIS. E eu queria mudar a senha, porque tinha que ir lá recuperar a senha. Mas para recuperar a senha, eu tinha que receber uma carta com o código. Mas assim, por que não dá para enviar o código ali por e-mail, por SMS? Não, eu tinha que esperar 15 dias para receber uma carta, que eu não sei se vai chegar na minha casa, porque o correio também não funciona grande coisa. Eu não sei se eu vou estar em casa, ou se ele vai bater na minha casa, porque o correio falha, para eu pegar o código, para eu receber o código, para eu entrar no site de novo e para mudar minha senha. Eu acho que isso é um pouco pois é. absurdo. Isso de receber carta é curioso, né? Porque eu até gosto de receber carta, Eu também gosto, mas não assim, por uma coisa que poderia ser não um da autoridade SMS. tributária, né? Assim, mas Não, assim, pode até eu ser, gosto. mas não por uma coisa que eu poderia resolver não em 15 dias, mas em 15 Eu estou segundos. esperando uma carta para uma cirurgia de ligamento do joelho, porque eu tenho ligamento jogando com meu filho mais novo. E estou esperando uma carta. Eu vou ser avisado por uma carta também. E eu tô, é uma experiência, né? E chega, que a carta chega, ela chega, né? Mas assim, isso é interessante porque eu participei de alguns festivais literários e teve um que era assim, eu tinha que digitalizar o livro, digitalizava, colocava dentro de um pendrive, para achar um pendrive já foi difícil, mas eu achei. Colocava dentro do pendrive, tudo bem. E mandava numa carta. Ou seja, porque eu não podia mandar o livro pelo e-mail, né? Já que ele já Exato. estava digitalizado, eu tinha que Ou mandar. mandar o próprio e-mail, Eu ou mandar o botei, ou próprio seja, eu livro. digitalizei, coloquei no pendrive, coloquei o pendrive dentro de uma carta e mandei pelo correio. Ou seja, tem algumas coisas assim, mas olhe, Mas isso na cabeça de um jovem brasileiro dá uma volta, né? isso É um bug na pitoresco, cabeça. é pitoresco. É um bug mas- na cabeça, porque não faz sentido. Para nós, porque assim, nós somos uma geração que viveu essa transição, digamos, da parte analógica para a parte digital. Mas por exemplo, os teus filhos são Hum, mais jovens, né? isso. Eles já estão no ambiente digital, imagina para eles. Isso é uma Pois é. confusão total. Nem sabem nem o que é um pendrive, e muito menos tem que enviar numa Pois carta. ontem o mais velho foi a primeira vez ao correio, que eu pedi para ele me enviar um- umas cartas para mim, uns livros que eu autografei, que não era para que não era a editora que mandava, porque não ia autografado, né, para alguns escritores aqui de Portugal, são meus amigos, eu autografei, pedi para ele levar no correio, e foi a primeira vez que ele foi a um correio. Uma Assim, experiência. foi uma experiência, né, como ir ao museu, né? Mas ele foi, ele Mais ou foi, menos ele isso. foi ao correio, enviou as cartas, ficou satisfeito porque não errou. Ele disse, agora não sei se vai chegar. Eu disse, não, vai, Não vai. vai. Eu Vai coloquei o demorar, endereço, mas quem chega. colocou a morada fui eu, vai. Era só para você chegar lá no guichê e enviar lá no correio para fazer. E por falar em livro, conta como foi a tua carreira literária, como está sendo a tua carreira literária aqui em Portugal, em especial os desafios de ser um escritor brasileiro em Isso é uma Portugal. loucura, né? Porque eu tenho mais prêmios
aqui em Portugal do que no Brasil. É engraçado isso. Mas eu não consigo furar. Tenho 3 livros lançados aqui, mas um foi lançado no Rio e aqui, numa editora brasileira e aqui também, Sim. e esse último idem. E tem um só, que foi lançado aqui por uma editora portuguesa, que é a chancela espanhola, que é a Planeta. Mas tenho experiências diversas, né? Uma delas é o fato de nesse livro da Planeta, me pedirem para escrever o personagem como fosse português, que é o Alojamento Letal. Sim, mas mudar a nacionalidade de um personagem é uma coisa um pouco grave, porque você Eu muda o escre eu personagem escre inteiro. Não, eu escrevi o livro todo como se fosse português e foi engraçado, assim, foi rico a informação, mas depois eu percebi que não valia a pena, porque tem muito escritor português em Portugal, né, o que mais tem escritor português em Portugal. E teria poucos brasileiros. E aí depois eu fui fazer desse caminho de aceitação de que eu tinha, de tratar desses assuntos, né, dos assuntos, da casa, né. Eu ganhei um prêmio da FENAC, de talentos literários, com um conto, e isso de certa forma me fez circular em algumas editoras. Depois veio esse outro livro, que teve o caminho dele e tal, e tem esse terceiro agora que trata um pouco disso, de como é. O livro é um brasileiro, enfim, trabalha numa livraria, e trata um pouco dessa nossa relação, né? Porque eu acho que isso é. Eu estava sentindo essa necessidade de falar sobre isso. Mas o que é interessante é o seguinte: estive na última Feira do Livro e vi muitos autores brasileiros, alguns que eu nem conhecia, mas um grande número de leitores brasileiros estavam lá, alguns portugueses. Mas eram leitores que eram publicados aqui, mas sempre foram best-sellers No Brasil. no Brasil. Claro. Isso é um caminho natural. Mas a gente não consegue furar, a gente não consegue furar essa bolha da editorial dos escritores que moram aqui. Dos brasileiros que Que moram em moram Portugal. aqui. Porque é o seguinte, parece que quando para o leitor português é interessante ler alguma coisa que está acontecendo no Brasil. Porque quando o brasileiro escreve no Brasil, é sobre uma realidade do Brasil. Então eles parece que vamos ver como é que está o problema lá na favela do Rio de Janeiro, ou no interior da Bahia, vamos lá ver como é que está esse problema. Mas não há nenhum interesse, ou quase nenhum interesse, de ouvir a voz de um brasileiro sobre o que acontece aqui. A visão do brasileiro. Isso, que né? acontece aqui. Então, assim, eu conheço vários editores, porque eu trabalho, tem uma parte do meu trabalho também que é com o mercado editorial. E eu escolhi alguns que eu tinha alguma certa intimidade para enviar esse livro. E ouvi deles, um deles me disse claramente que não queria tocar nesse assunto, foi mais honesto, porque eles são meus amigos, eles tinham abertura para serem bastante sinceros comigo, né? Disseram: "Olha, a gente não quer tocar nesse assunto da Não quer se da meter em migração, polêmica. pra que isso?" Imagina, não tem mais nada Eu não importante, nada concordo. em alta e nada presente na vida de Pronto. todos os cidadãos desse país. E os outros 4 disseram assim: "É porque, Álvaro, tu sabes, né, assim, autor brasileiro não vende em Portugal." Um até disse assim: "Veja, Chico Buarque ganhou o Camões, mas para entrar na lista dos 10 vendidos, aqui mais vendido foi um trabalho, entrou e saiu na outra semana." Eu assim, ok. Então, e aí eu fui refletir, e tem essa editora, que é uma editora brasileira que trabalha aqui, que é a Urutau, que Uhum, tem aqui, conheço. tem em São Paulo também, e publica dos 2 lados, e dialoga muito com a comunidade brasileira. E eu disse: "Bom, eu vou conversar, vou enviar o livro a eles." Enviei, uns 3 meses depois eles me deram uma resposta. E eu acho que eu acabei fazendo, pelos meus tortos, a escolha certa, sabe. Eu acho que foi feliz, porque eu também me sinto mais livre para falar dos temas do livro, do que se eu tivesse que ter sido acolhido por uma editora, daqui, que, fosse fazer algum tipo de observação em relação a isso. "Não, mas será que isso é conveniente ou não é, essa Querer te história?" censurar. É Uma espécie de uma censura. edição, né, porque, ah, as enfim, há outros autores lá, e que são portugueses, e que podiam achar que isso era um exagero. Assim, o livro está saindo, começando a circular Tô ansiosa pra pelos ler. meios de comunicação, tal, e eu não sei como é que vai ser a resposta a isso ainda. Não sei, se as pessoas vão achar,
Tu pode dar um relevante. spoiler? Nós já sabemos que é sobre imigração, mas pode dar um... Bom, Até para atiçar a curiosidade eu vou dos fazer aqui o nossos merchan do livro. ouvintes do Aqui, ó. podcast. Não, o livro é o seguinte: o livro parte de um livreiro, trabalha numa livraria histórica de Lisboa, com outros brasileiros, dessa última vaga, que formada por engenheiros, jornalistas, etc. e tal, que é uma vaga que veio, eh, fugida da condição lá do Brasil recente, política, né? E nessa livraria existe um mito de uma pessoa chamada o Mal Selvagem, que era um livreiro que peitava os portugueses que vinham com algumas ações meio estranhas. O curioso é o seguinte: todas as ações que tem no livro de clientes portugueses com os livreiros brasileiros, elas são reais, elas aconteceram. Eu fiz um trabalho de pesquisa, tem uma livraria lá junto da minha casa, eu saía, pagava uns copos aos livreiros, Para ouvir as histórias. ia ouvindo as histórias e ia anotando, e todas elas são verídicas. Inclusive a que abre o livro, que uma vendedora foi dar uma sugestão sobre o Drummond, né? Olha, tem esse livro do Drummond aqui, e a cliente disse assim: não, desculpe, mas eu prefiro um livro em português de verdade. Ai, Jesus. Aí, então, assim, o Mal Selvagem era esse cara que peitava isso, que ele tinha um comportamento, às vezes até, eu não vou dizer que era ético, porque o livro também não tem personagens bons e maus dos dois lados. Como todo bom livro. Como tu tá entendendo, eles estão... Mas esse livreiro que chega lá, ouve falar na história do Mal Selvagem, e ele quer escrever um livro, porque ele quer ser escritor. E ele começa a fazer uma pesquisa, porque o Mal Selvagem desapareceu, ele começa a ir atrás dos passos do Mal Selvagem, para saber o que é que aconteceu com ele, que ele desapareceu. E aos poucos ele vai percebendo que talvez o Mal Selvagem tinha lá as razões dele para fazer o que faz, tá entendendo? Então Tô mais curiosa ainda. é uma investigação, mas ele trata uma investigação meio policial assim, mas ele trata disso, né? Então tem a comunidade brasileira que mora num apartamento, num apartamento mesmo, como todo mundo mora, num quarto nos Anjos. Também é verdade esse contexto. Eu conhecia pessoas que moravam assim lá nos Anjos, e vai e tem essas relações, o livro atravessa, inclusive, a última eleição do Brasil. A eleição foi acontecendo e eu fui colocando no livro. Ela entra no... Então já são alguns anos escrevendo esse livro. Ela foi escrito em 2023, né? A eleição foi em 23. A eleição foi em 22. Foi 22, isso. Pronto. Atravessa a eleição, atravessa a visita do presidente, atravessa o Camões de Chico. Tudo históricos e tudo bonitos lá, que participamos. tudo entra no livro, tá entendendo? Vou começar a ler hoje mesmo. E a ideia é essa, né? Assim, eu sempre digo que é um livro, mas é um espelho também, sabe? Eu estava tentando com a editora fazer isso, mas tecnicamente não era, mas era enviar junto para a imprensa o livro com um espelho. Com o espelho pintado, para a pessoa olhasse e se visse na... Mas também é interessante porque tem uma crítica a uma determinada comunidade brasileira que vive cá, sabe? Claro que também não somos incriticáveis. Porque tem eu divido lá os brasileiros da Neandertais, foram os primeiros que chegaram, que eram mais hábeis com as mãos e faziam fazer as coisas. Tem os brasileiros sapiens, que são esses meio... o pessoal que trabalha com a cabeça, etc. Tal. E tem o brasileiro da Idade de Metal, que são os capitalistas que, às vezes, estão mais a serviço do outro lado do que da nossa causa, tá entendendo? Então eu sempre divido isso. Então, o brasileiro que é de extrema direita aqui. Então, uma coisa é o cara ser de extrema direita no Brasil, mas o brasileiro que é de extrema direita aqui, contra a imigração de brasileiros, etc. É um contrassenso. Ele está lá representado. Então, eu acho que alguém vai reconhecer, vai se reconhecer, e pode ser que goste, o português pode ler e não gostar, e o brasileiro pode também achar que os brasileiros também não se comportam do mesmo jeito, mas a ideia é suscitar um debate. Eu não tenho teoria nenhuma sobre como resolver isso, né? Já jogou para o mundo, agora... eu acho que passa pelo debate. Mas a literatura é um pouco isso? É isso. É isso. Entre outras muitas coisas. E eu também acho assim, que eu consigo, se eu tenho uma possibilidade... Porque alguém diz, mas Álvaro está fazendo ativismo na literatura, literatura não é lugar de ativismo. Eu disse, olha... Mas sempre foi, desde sempre. Mas se eu tenho a oportunidade de escrever e para falar de uma causa, por que eu vou abrir mão disso? Num tempo que a gente está, né? Se a gente estivesse vivendo
um grande cenário. Não é só em Portugal, não, no mundo, que a gente não precisasse estar falando de problemas na Palestina, ou na Ucrânia, ou nos Estados Unidos. Agora, se a gente não tivesse em tensão constante, tudo bem, você podia fazer uma literatura de, né, Mar de Rosas. Mar de Rosas. Mas agora a gente tem que falar. Pô, se eu estou aqui, eu tenho que falar. E o próximo, que já está No forno. vai falar também sobre isso, mas aí vai ser com relação aos meninos, os meus, esse lado assim de bullying na escola, essas coisas assim, que eu tenho colecionando também algumas A vida do histórias. imigrante é sempre colecionar história. Estou colecionando É. histórias, e agora é interessante isso. Quando forem lá, tem inclusive umas histórias escatológicas no livro. E essas histórias aconteceram. São todas verdades. Quem é imigrante não duvida de nada. Tudo que está no livro, com exceção de um assassinato, assim, mas tudo que está no livro. Agora chega de spoiler para as pessoas procurarem o livro. Por falar nisso, como é que faz para encontrar? Por enquanto ele está em pré-venda, em julho. Tem que ir lá no site da Urutau, www.urutau.com, e está tanto no Brasil como em Portugal, e até onde o correio for. Onde chegar um carteiro, o livro chega um pouco mais tempo ou menos. Está lá em pré-venda. Depois ele vai entrar no circuito das livrarias independentes aqui e nos sites das grandes livrarias, né? Mas é mais fácil achar ele fisicamente mesmo no circuito independente das livrarias, acho que mais no Porto e mais em Lisboa, mas o site tem chegado. E quem tiver, assim, eu acho que é interessante para a pessoa ler, mas também é interessante para dar de presente aquele seu amigo português, tá entendendo? Você pode dar... Aquela pessoa aberta a uma Pode visão dar um diferente amigo. sobre imigração. Assim, um se ligue para um amigo português. Tá aí um negócio para tu dar uma ali. Toma esse se ligue aí, para ver se você dá. Aquele que às vezes acha que a gente. Porque tem muita gente que acha que isso é um discurso derrotista nosso. Eu não acho, não. O Mal Selvagem passa por aquela história do Bom Selvagem de Rousseau, que era muito dócil, né? Porque a gente chega aqui um pouco dócil demais, né? Respeitando muito, né? Ouvindo o que não quer. Mas chega um momento que a gente tem que elevar a voz da gente para o bem da nossa relação. E eu acho que o Mal Selvagem é um pouco isso. É um chamado para as pessoas não engolirem tudo. Então, se a gente é capaz de... Ninguém é muito preocupado em dizer as coisas para a gente, também eles têm que ouvir. De certa forma, é isso. É uma política de... Se quer falar o que quer, vai ouvir também o que não quer. Eu acho que isso... Não é derrotismo, não. Eu acho que é uma... Vitimismo. Eu não acho que é isso, não. Eu acho que é uma forma... uma postura. Eu acho que é uma forma de força. Trazer esse problema, essa questão, é uma forma de força nossa, tá entendendo? Uhum. E aí, mais uma vez, eu dou um parabéns à Global Media Group e ao DN de uma forma mais específica. Eu sei que por trás de tudo também tem um interesse comercial. Nós somos uma comunidade muito grande e essa nova comunidade consome também, mas eu dou o parabéns de uma forma geral para essa coragem, porque não parece uma decisão, não me parece uma decisão fácil, porque você vai gerar arestas ali com outras comunidades, né? Com a comunidade local, principalmente. Mas é preciso mesmo. E o trabalho que tem sido feito nesse início, eu tenho acompanhado, é um trabalho disso mesmo, desde falar da água fria, da praia, De por que a água é porque a gelada. água é gelada, tal, até os nossos perrengues ali, né? Eu tenho uma coisa que é absurda em casa, que é assim: eu tenho um filho que tem 9 anos, 8 de Portugal, e está sem a residência, ou seja, ele Não consegue renovar. não consegue renovar a residência, ou seja, ele ilegal, não é a palavra, né? Mas ele é irregular no ponto. Agora não, porque foi estendido, né? Uhum. Mas é uma coisa maluca, né? Ele tem 8 anos né? 8 anos do país. Ele tem mais tempo de Portugal do que de Brasil. Muito mais. Ele tem 9 anos de idade, 8 aqui, e é irregular. Então, uma pessoa que obviamente, todo mundo está esclarecido sobre o que está acontecendo e não tem problemas para ele, mas poderia ter, para ceder alguma coisa, tá entendendo? Isso, para Sim, mim, esse é o é uma tipo de loucura. exemplo de que falar dessa ineficiência não é falar mal de Portugal ou falar mal dos portugueses, é falar de um aspecto do serviço público que não funciona e que prejudica as pessoas. E que abre espaço para que aconteça, a pessoa fique irregular, porque a pessoa não deixa de migrar por causa disso, ninguém deixa, né? A pessoa, quando vai migrar, ela migra e fica irregular e fica sujeita a outras coisas e a outros tipos de atitudes, eu acho extremas também, sabe?
Eu falei aqui da nossa comunidade ser grande e de consumir também, mas eu acho que a gente também, uma coisa que eu sempre vou falar, sempre que eu puder me lembrar, né, nessas entrevistas, é que a gente tem um pouquinho que reverter esse discurso de que nós somos importantes porque somos úteis, porque geramos recurso também. Isso não é um discurso perigoso, porque atrela a nossa presença aqui como se fosse algo que é de propriedade financeira, né? Eu acho que é perigoso, inclusive, mais perigoso ainda para as mulheres brasileiras, nesse sentido, porque quando você estabelece uma relação é importante para a economia do país, você é importante para o país, porque da economia do país, é como se você pertencesse ao país e meio que estende aquele conceito de que o corpo pertence, a sua força de trabalho pertence, sua força de trabalho é feita com o seu corpo, então o seu corpo também pertence. Eu acho que a gente tem um pouco de quebrar isso. É um dos fatores, mas não pode ser o principal, né? Não, é o único. Krenak dizia lá que a gente não é útil, né? A vida não é útil, né? Então a gente também tem outras contribuições que a gente pode dar ao país, não só, né, pagando os impostos e sendo uma mão de obra, não, mas a gente tem outras contribuições, né? Eu acho que perdemos uma oportunidade de ter um deputado brasileiro interessado com a causa brasileira nessa última eleição para a Assembleia da República, mas eu acho que a gente o próximo passo é se articular para ter um representante mesmo, ter uma voz, seja na Câmara de Lisboa, seja na Assembleia da República, uma voz que comece a tentar fazer que a nossa presença não seja apenas no sentido da mão de obra, porque vai acabar com o turismo no Algarve, ou, enfim, não é só isso. Sim, nossa presença não é só essa. Olha, já estão me fazendo sinal, não parece que nós estamos falando a meia hora, mas estamos, tá? Eu preciso encerrar e tô vendo que vão ficar outros assuntos para outra entrevista, então eu vou ter que te convidar de novo, tá? Porque faltaram muitos assuntos. Eu venho. Mas para finalizar, 2 respostas rápidas, que eu pergunto sempre para os nossos convidados aqui do Brasil Global. Um lugar em Lisboa que você goste muito e recomenda, e um livro, mas não vale o Mal Selvagem, porque, né, esse já está mais do que indicado. Olha, eu vou começar pelo livro e vou dizer pelo autor. Eu gosto muito do Francisco José Viegas, é um autor de policial aqui, português, e, para mim, é um dos grandes escritores em língua portuguesa. Porque a gente fala, às vezes, em policial e parece que é aquele gênero de tiro e tal. Ele tem um personagem que eu acho que tem 15 histórias, ou 20 histórias, 15 histórias, que não deu nunca um tiro. E é importante e é interessante para você conhecer um pouco da história recente de portuguesa, porque todo o crime que acontece aqui, o gatilho foi puxado na Guerra Colonial, ou, sabe, antes da viragem do 25 de abril, ou seja, é interessante para você perceber isso. E um lugar é Alfama, foi o primeiro lugar que eu morei aqui, até isso depois a gente pode falar em outro assunto, meu prédio explodiu lá em Alfama. Literalmente? Literalmente, em 2017. Mas eu já moro há 6 anos em Alvalade, 7 anos quase em Alvalade, e tenho muitos amigos ainda lá, porque consegui ter uma comunidade lá, assim. Muitos imigrantes, não necessariamente brasileiros, mas os portugueses locais também. Então, assim, é um lugar que eu acho interessante. Está meio gentrificado, mas ainda... Como tudo em Lisboa e na Europa, de uma forma geral. Mas você pode, durante a noite, dar uma circulada por lá e respirar ainda um pouquinho do que era a Lisboa, dessa Lisboa infantil, assim, que a gente tem na nossa cabeça, assim, tal, que não é a Lisboa do dia a dia, do Mal Selvagem. Olha, Álvaro, foi um prazer recebê-lo aqui e sucesso com o livro. Teremos todas as informações também no site do DN Brasil. Obrigado pelo convite. Até a próxima, pessoal. Esse foi mais um episódio do podcast Brasil Global, o podcast do DN Brasil. Até a próxima. Este podcast tem o patrocínio do Grupo Bell.